nas questões contábeis. Mas é fundamental que a controladoria esteja envolvida desde o primeiro momento em todos esses movimentos, porque ela pode contribuir de uma forma bastante importante para o processo. Algo que me chamou a atenção na fala aqui do professor foi quando ele disse o seguinte, que a partir da década de 90, em que essas operações ficaram mais frequentes no Brasil e também houve a chegada de várias empresas estrangeiras e estavam fazendo as fusões por aqui, mas já vinham preparados com o setor de controladoria e também com a função do controller. E foi aí que também essa denominação passou e foi adquirida aqui no Brasil, é isso, Jorge? Eu diria que esse termo controller, né, ele é um termo que é muito comum e muito usado, né, nas empresas multinacionais, principalmente nas empresas americanas. Né? A função controller numa empresa americana é uma função assim, de extrema importância. Né? É um profissional que tem, vamos dizer, a responsabilidade, divide uma responsabilidade com uma diretoria, um CFO, por exemplo, uma diretoria financeira, né? E o controller ele está praticamente no mesmo nível desta função financeira. E esse termo controller, ele veio com esse movimento de fusões e aquisições de empresas aqui no Brasil, ele veio importado para as nossas empresas. Certo. Por quê? As multinacionais trouxeram essa função. A empresa brasileira não tinha essa função específica de controller. E, ao momento que você foi estruturando esses departamentos de controladoria, surgiu, né, a função de controller, né, que hoje, vamos dizer, o termo usado no Brasil é a gerência de controladoria. Mas dentro de uma empresa multinacional, a denominação é controller. Certo. Então, nós ainda temos alguns minutinhos para fecharmos o bloco, mas eu ainda gostaria de tocar na seguinte questão, professor Sérgio. E as marcas valem muito nessa hora? Valem muito. São bilhões e bilhões de dólares, tá? Quando você... perdão. É que nós estamos com um probleminha no nosso microfone, então nós pedimos para o professor Sérgio Garita segurar mais. Ok. Em relação ao valor de marca, valem muito. Nós costumamos chamar que as marcas fazem parte de um ativo intangível, né? Se você pegar qual é a marca mais valiosa do mundo hoje, segundo dados, é a Apple, tá? A Apple valendo entre 120 e 130 bilhões de dólares. Quer dizer, um número gigantesco. Né? No Brasil, as marcas mais valiosas hoje estão um ranking entre Petrobras, Bradesco e Itaú. São as três mais valiosas marcas do Brasil. Como é que se define e como é que se calcula o valor de marca? Pela sua potencialidade de geração de riqueza, de geração de caixa, tá? Futuro. E, então, hoje as marcas, elas são absolutamente, têm condição de serem avaliadas, representam um grande ativo. Tá? Nós aqui no Paraná temos marcas muito fortes de empresas paranaenses que têm um valor exponencial grande. A FAI é uma marca... Tá? Boticário é uma marca, tá? Então são marcas que têm uma representatividade grande e que o cuidado que as empresas hoje têm na manutenção dessa marca é muito grande. Se gastam muito dinheiro, tá? Se investe demais para manter a marca em destaque. Então, não se brinca com marca, não se brinca hoje com um ativo que às vezes vale mais do que a própria operação da empresa. Certo. Então, também tem a ver com a importância do setor da área de controladoria de uma empresa que pode ficar atenta a esses números. Sem dúvida. E que nós vamos comentar sobre isso no nosso próximo bloco, que é a nossa questão norteadora que vai conduzir o nosso terceiro e último bloco. A área de controladoria de uma empresa é considerada um órgão de staff, de assessoria e de consultoria, atualmente, nas organizações. Qual é a importância dessa área numa organização e quais as ferramentas necessárias para a sua implantação?
Vamos conversar sobre essa questão ao longo do nosso terceiro bloco. Já voltamos. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, que está discutindo fusões e aquisições das empresas e também controladoria. Deixamos no ar a nossa segunda questão norteadora, que conduz ao longo de todo o terceiro bloco, que a área de controladoria de uma empresa é considerada um órgão de staff, de assessoria e de consultoria, conforme os nossos convidados já vêm discorrendo sobre essa questão, principalmente em tempo de fusões e aquisições. Qual a importância dessa área numa organização e as ferramentas necessárias para a sua implantação? Professor, vamos começar então com você agora sobre isso. Se a gente consegue fazer uma ponte então sobre as fusões e aquisições, que nós já destacamos então a importância do controle nesses momentos. Certo. A controladoria, lógico que ela é importante no momento específico, né, pontual, como no caso de um investimento que a gente vai fazer ou de uma operação de fusão. Mas eu vejo a controladoria como uma área necessária de forma permanente para a empresa. E, logicamente, que o Jorge falou da empresa da Furokawa, onde você tem uma controladoria onde responsável pela contabilidade fiscal, pela contabilidade de custos, pela contabilidade societária ou geral. Algumas empresas incluem também a gestão orçamentária, que o Jorge fez referência. Algumas empresas incluem a área financeira. Eu tenho algumas reservas com relação a isso. Acho que daí a controladoria toma muita responsabilidade para si. A área financeira é uma especialidade da área de gestão, então é bom que fique para alguém específico, né? Algumas empresas, até alguns livros, né, indicam que a auditoria interna deveria ficar subordinada à controladoria, que aí eu acho que é algo realmente fora de um propósito em termos de gestão, porque a auditoria não vai ter, de certa forma, autonomia para trabalhar. Mas a controladoria ela é muito importante em projetos, né, de estudo de viabilidade, como esse que foi no caso de uma fusão, mas a importância dela para manter um sistema de informações que permita à empresa ter uma noção exata do valor do resultado, até da questão da potencialidade de geração de caixa e qual a participação da marca nesse sentido, é muito importante. Então, a controladoria deve ser uma área ou de assessoria ou de linha mesmo, né? Mas que tenha uma existência permanente na empresa e que a empresa queira a controladoria. E aí eu entro no mérito da cultura da empresa, porque a controladoria está muito vinculada à cultura organizacional. A gente estava até conversando aqui no intervalo, que se a gestão da empresa não tem muita cultura de controle, a controladoria vai ter uma dificuldade para fazer valer o seu papel, né? E porque uma área de controladoria que realmente faça valer o seu papel, ela mexe com a cultura, ela mexe com o controle, ela mexe com a estrutura de poder, né? Quando eu falo de orçamento, se eu tenho um orçamento que funciona, aquela questão política de quem grita mais consegue mais verba não vai existir, porque quem vai definir o orçamento para cada área é o próprio negócio, a própria estratégia. Eric, desculpe interromper, mas até para fortalecer o que você está falando. A minha percepção é que hoje o empresário está olhando com mais profundidade e com mais
seriedade a questão da controladoria. Ele está acreditando mais nesse setor, ele está apostando mais, ele está investindo mais na capacitação. Tá? Isso é uma mudança de cultura. Há anos atrás, você não via o papel de um controller tendo uma significância tão grande dentro de um processo. Hoje eu estou sentindo já que as empresas já estão dotando de ferramentas melhores de acompanhamento e dando ao controller, tá, um destaque dentro da organização pela importância que ele exerce. Tá? Exatamente. E importante destacar também a média empresa, né? A média empresa também está se preocupando com a controladoria, porque a gente tem mais ou menos aquele mito de que controladoria é para grandes empresas. Não é mais. Controladoria, uma área que produza, distribua informações para os gestores poderem se posicionar para tomar decisão, que é o papel da controladoria, é necessário para qualquer tipo de empresa. E as médias empresas estão preocupadas muito com isso. Em sala de aula a gente vê muito aluno profissional que atua em uma média empresa e que está preocupado com a controladoria. Então, eu acho que o Jorge deve perceber isso também, né? Eu diria que eu não consigo enxergar uma empresa que não tenha uma área de controladoria, né? Como eu atuei na minha carreira profissional sempre de médias para grandes empresas, eu já estou habituado a isso, né? Então, eu não consigo ver uma empresa que não tenha essa área já constituída, né? Então, eu diria que para as médias e pequenas empresas, é também de fundamental importância a implantação dessa área de controladoria, porque fica tudo muito mais fácil. Sim. Para o empresário, é muito mais fácil ele ter tudo isso dentro de uma única célula, decisória. É muito mais fácil para ele se comunicar do que ele pegar áreas estanques e ter uma contabilidade, ter uma contabilidade de custo, uma contabilidade geral, um setor de controle de ativo fixo, por exemplo, uma área fiscal. Quando você tem um profissional que pode ser com uma boa formação, um bom investimento em treinamento, ele pode ser preparado, né, para todas essas linhas de conhecimento e dar um suporte para o empresário muito mais sólido ao seu negócio, né? Certo. Jorge, você comentava comigo anteriormente que você teve uma experiência também, uma atuação profissional nos Estados Unidos, né? Em uma determinada época. Você também atuou como controladoria, para nós traçarmos um paralelo sobre as empresas norte-americanas e Olha, as brasileiras? No caso da minha carreira, eu iniciei a minha carreira profissional em auditoria externa, né? Certo. E trabalhando numa das empresas de auditoria multinacionais, eu tive a oportunidade de trabalhar um período de quase 2 anos, mas também como auditor, não na função de controller. Mas foi lá que eu pude, vamos dizer, constatar a importância do controller dentro das empresas. Porque nos meus trabalhos de auditoria, eu diretamente estava, vamos dizer assim, tete a tete, frente a frente com os controles das empresas onde eu atuei, né, onde eu exercia o papel de auditor. Então, por isso que eu reforço aquela questão. O controller aqui no Brasil, né, é uma função muito vamos dizer assim, que tem muito a ver com as empresas multinacionais, né? E, enfim, a formação, eu acho que seria importante a gente conversar um pouquinho também sobre a formação. O que seria a formação ideal para um controller, né? Qual seria como ele adquirir a capacidade para poder exercer a função de controller de uma empresa? Porque até o momento ainda não existe, então, uma especialização, um curso específico para essa função, para essa profissão? Existe, né? Mas eu acho que, é lógico, vem é um crescimento do profissional. Certo. Ele tem que ter a sua graduação, numa dessas carreiras que nós estávamos aqui mencionando, administração, contabilidade, economia. Né? Eu prefiro certo, ciências Jorge, contábeis, você já colocou novamente, isso para nós. Certo? Mas também advogados, né, profissionais do direito? Olha, depende. Eu acho que você pode ser um profissional com uma graduação em direito e ter uma especialização, uma pós-graduação, um MBA. A partir do momento que vai conduzindo, então, a sua carreira para... Claro. Mas o que eu tenho visto na prática,
na prática, um controller ele nasce já numa formação ou dentro da empresa de auditoria, né? É muito comum no mercado as empresas pensarem profissionais de empresas de auditoria, né? E trazerem para o seu universo, e daí, como esses profissionais eles têm uma atuação ao executarem as funções de auditor externo, eles conhecem, têm uma abrangência de conhecimento muito grande, e facilita isso quando eles vêm para a atividade de controladoria, né? Foi o exemplo que eu citei. Eu lembro que quando eu vim para o Paraná, eu sou um profissional oriundo de São Paulo, né? Mas quando eu vim para o Paraná, eu fui contratado por uma empresa, né? Eu estava numa posição de controller numa empresa, e como eu tinha uma vivência de auditoria externa, a empresa estava chegando aqui no Paraná, era uma empresa que tinha adquirido uma empresa paranaense, né? E na época eles ficaram, poxa, mas como você tem uma experiência em auditoria externa e você também tem uma experiência em controladoria, e nós estamos precisando, na verdade, das duas funções aqui. Nós temos duas vagas, né? Mas eu acho que você vai nos ajudar mais na nossa auditoria interna. Certo. Vamos implementar uma área de auditoria interna. E você, com o seu conhecimento de auditoria externa, nos ajuda nessa implementação da auditoria interna. E foi aí que eu dei a minha contribuição. Né? Então, como auditor externo, eu atuei em controladoria, em auditoria interna, e hoje atuo em controladoria novamente. Certo. Tá? Então, toda essa trajetória, você estava colocando, né, a sua trajetória para você também posicionando e também para ir delineando a área de controladoria, né? A importância do profissional, do controller numa organização. Exatamente. Independente do tamanho, né? Que segundo o professor também colocou. Embora as multinacionais recebam mais e que tenham mais para essa função, para o exercício desse cargo. Como a controladoria ela teve início, de certa forma, em grandes corporações, esses conceitos de controladoria ou de contabilidade gerencial, de certa forma, foram desenvolvidos nos Estados Unidos, né, já no início do século XX. Né, e ficou-se, de certa forma, uma verdade, assim, uma verdade falseada. Controladoria é para grandes empresas. Esse já passou, né, essa visão já passou.